Pai do Senhor, meus amigos, meus queridos, hoje vamos dar continuidade à leitura da Bíblia a partir de Gênesis capítulo 6. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que as agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criados e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: Eliminarei da face da terra esta raça humana que criei, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres humanos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua família, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida, um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. O Senhor disse a Noé: Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Leve com você sete casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão.
Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do segundo mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã, Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, domésticos e selvagens, grandes e pequenos e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra, enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo. A arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros, acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram: as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia na terra, em terra firme, morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriam a terra por 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam na arca com ele. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba, para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e os trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mas 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: "Sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra." Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano." Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinam para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos
Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus queridos, por hoje é só. Eu quero agradecer demais as pessoas que estão acompanhando, estão prestando atenção aí sobre o conhecimento da Bíblia, a gente saber o que Deus deixou escrito para a gente, qual que é o manual que a gente tem que seguir. Então eu quero agradecer e quero que vocês me apoiem. Deixem um comentário embaixo falando o que vocês acham que precisa melhorar. Eu sei que não sou o melhor de todos, né? Mas eu estou procurando melhorar a cada dia. Então eu quero agradecer e mandar um abraço para vocês. E fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana, abençoado. Um domingão, se você estiver vendo esse vídeo, está sendo gravado no domingo. Então que esse domingo seja um domingo maravilhoso na sua vida. Que Deus os abençoe muito, grandemente. E eu agradeço por tudo. Até mais, até o próximo. Fique com Deus.